do desemprego subiu, Megali, mas não é para a gente ficar preocupado, porque começo de ano sempre tem aumento da taxa de desemprego. É um número de março, então começo de ano, janeiro, fevereiro, março, a taxa de desemprego costuma subir, porque tem aquela dispensa dos trabalhadores temporários do final do ano. Novembro e dezembro sempre tem contratações temporárias e aí tem a dispensa desses temporários no começo do ano. Então, esse aumento da taxa de desemprego divulgada agora pelo IBGE para 7,9%, perdão, é 7%, é menor quando a gente compara, por exemplo, com 7,9%, que era o mesmo período do ano passado. Só para a gente ter uma ideia que, tirando esses efeitos de começo de ano, quando a gente compara com esse período de janeiro, fevereiro, março de 2024, é uma queda da taxa de desemprego e uma entrada de quase 1 milhão de pessoas no mercado de trabalho. Então, a gente tem um desemprego que ainda está baixo, um mercado de trabalho aquecido, a população chamada ocupada, quando a gente compara com o período, mesmo período de um ano atrás, são 2 milhões e 300 mil brasileiros com algum tipo de ocupação a mais. É importante a gente olhar também uma questão que a gente tem falado muito, que é emprego com carteira, sem carteira, porque o emprego formal com carteira, ele tem crescido mais do que o informal. Isso é importante, a gente vendo mais gente com acesso à carteira, com a segurança, né, e todos os benefícios da carteira assinada, e aqui a carteira assinada mostrando um crescimento forte também na comparação com um ano atrás e até ficando estável nesse período de desligamentos normais de final do ano, não tem uma queda de trabalho com carteira assinada. Estou olhando aqui a taxa de informalidade, ela também está menor em relação com o período de um ano atrás. Então, assim, uma cara boa assim, do mercado de trabalho, a gente vendo menos pessoas informais, mais gente na formalidade. E o número que me chama a atenção aqui, de novo, é o rendimento. O rendimento sobe, é recorde a renda dos brasileiros desde o início dessa pesquisa do IBGE em 2012. Nas duas comparações, tanto nesse começo de ano com o final do ano passado, ou seja, mesmo com esses desligamentos temporários, você tem um aumento de renda e comparando com um ano atrás, a renda sobe também em torno de 4%, a renda do brasileiro. Ou seja, olhando os dados em geral, é um mercado de trabalho que está aquecido, é um mercado de trabalho onde as pessoas estão conseguindo negociar ganhos, tem uma saída grande de pessoas que a gente tem acompanhado aí nas pesquisas de trabalho por conta própria, a pessoa pede para sair porque ela recebeu uma proposta melhor em outro lugar, ou seja, são informações que trazem um retrato ainda aquecido do mercado de trabalho. É interessante a gente observar que a perspectiva para o ano, ela é de aos poucos ir perdendo fôlego, esse ritmo do mercado de trabalho, porque a própria economia ela tem previsão de crescimento menor. Ano passado o PIB brasileiro cresceu 3,5%, esse ano as previsões estão rodando mais na casa de 2%. Então o mercado de trabalho deve também ficar menos aquecido, mas por enquanto, no final do ano passado, a gente percebeu algum movimento de perda de ritmo, mas nesse começo de ano ainda volta a esse ritmo de aquecimento quando a gente tira esses elementos que são mais dessa época do ano, dessas demissões que tem a ver com trabalhadores temporários. Porque quando você expurga esse movimento que sempre acontece no começo de ano, você vê o salário continua crescendo, o nível de ocupação comparado com esses momentos de outros anos continua bem acima. Então, é um mercado de trabalho que continua forte. Uma questão que tem ajudado muito nesse começo de ano é que o PIB do primeiro trimestre, embora a previsão para o ano seja de desaceleração, é um PIB que ainda está forte. O agro, a agricultura está vindo muito forte, então a gente tem uma safra agrícola recorde que beneficia não só o setor do agro, mas acaba expandindo essa renda para outros setores da economia também. E teve reajuste do salário mínimo acima da inflação.
7% acima da inflação, o reajuste do salário mínimo nesse começo de ano, também mantendo a renda e o poder de consumo. Agora, claro que com essa taxa de juros, né, de 14%, 14,25%, ontem o presidente do Banco Central reafirmou que vai subir novamente a taxa de juros na semana que vem. Então é um crédito que está caro, a gente já começa a ver dados de inadimplência, mais gente encalacrada, endividada, seja pelo crédito, seja pela inflação. Então, o que se espera é que aos poucos a economia vá desacelerando, mas ainda assim, pessoal, os dados do mercado de trabalho, eles estão vindo fortes e mesmo que suba um pouco essa taxa de desemprego, a previsão para o ano ainda é uma taxa historicamente baixa, na casa dos 7 ou até um pouco abaixo disso, 6,8, ano passado estava em torno de 6,5. Então, você vê, sobe um pouquinho, mas ainda é uma realidade de desaceleração econômica que ela é gradual, né? Não é de uma hora para outra. Agora, tem uma preocupação ao mesmo tempo que até ontem o Galípolo, o presidente do Banco Central, estava falando que ele mesmo fica surpreendido como é que o desemprego está tão baixo com uma taxa de desemprego tão alta. Então, o que ele fala é que você tem uma dificuldade no Brasil de desacelerar a própria economia, que é necessário para fazer a inflação cair, né? Então, ele fala, muitas vezes no Brasil, diferente de outros países, a gente tem que subir muito o juro para que aí faça efeito. Então, porque você tem outros elementos que acabam tirando o efeito desse juro alto. Por exemplo, essa regra do reajuste de 7% acima da inflação do salário mínimo, que é uma questão que vem não só trazendo ganhos de renda para quem trabalha, que é o correto, mas a grande discussão hoje é que entra na mesma proporção o reajuste para todos os aposentados. Então, isso também tem levado a uma pressão de consumo, mas, ao mesmo tempo, essa discussão de dificuldade tanto de controlar a inflação quanto de controlar o gasto público. Não existe almoço grátis, né? A gente vai precisar desacelerar um pouco a economia para que a inflação ceda, o juro também, mas ainda assim as perspectivas são de um bom número aí do mercado de trabalho brasileiro. Muito bem.